Precisamos de mais cultos de oração. Precisamos resgatar algo que morreu há algum tempo, chamado vigílias. Na minha infância nós tínhamos vigílias de 6 da tarde às 6 da manhã e não era de vez em quando. E a igreja? Cheia, superlotada. E precisamos resgatar isso, precisamos orar. Mas Satanás, ele não é bobo. Ele conhece, ele sabe o que vai acontecer. Por isso ele precisa criar uma contrafação. Ele precisa criar algo parecido com o reavivamento verdadeiro, e ele cria um reavivamento falso. E eu pergunto, qual é a base desse falso reavivamento? Veja, o inimigo deseja atrapalhar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, introduzirá uma contrafação. Como que isso vai funcionar? Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito, despertando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Emoções. Primeiro ponto. É pecado ter emoções? Deus criou as emoções. A vida cristã é emocionante ou não, irmãos? Quando Cristo voltar, se nós não nos emocionarmos com a cena, nós temos um problema muito sério. Sim ou não? Se você escutar uma música e essa música te levar a chorar, isso não é pecado. Tá claro, irmãos? O culto, o apóstolo Paulo diz que é um culto que racional. E algumas pessoas acham, não, então se eu estou sentindo alguma emoção, isso é pecado. Não é. Só que a emoção, ela deve ser controlada e fruto do quê? Da razão, do entendimento. Por que você se emocionou? Porque eu compreendi isso. É assim. Mas muitas vezes vemos coisas que não dizem nada, não ensinam nada e as pessoas estão muito emocionadas. E Satanás trabalharia dessa forma. Vamos gerar emoção. E quando a emoção domina a razão, não há razão. Agora veja que interessante, qual que é o problema disso? A irmã White fala, conversos ganhos dessa maneira, com o sensacional, tem pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos, a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. E aí a gente começa a entender hoje porque que muitas vezes, em muitas das nossas igrejas, se houver uma pessoa famosa, como é que fica? E se houver apenas a pregação da palavra? Ninguém liga. E às vezes a culpa não é das pessoas, a culpa é minha. Sabe por quê? Porque eu as treinei assim. Não é isso que o texto diz? Eles foram convertidos assim, eles foram trazidos para a igreja assim, por meio do show, do sensacional. E algumas pessoas falam, Leandro, culto de quarta-feira à noite. Alguns estudam. Alguns estão trabalhando. Irmãos, traga uma pessoa famosa. De repente ninguém mais trabalha e ninguém mais estuda. Sim ou não? Estou falando alguma bobagem? Isso é muito perigoso. Olha só que interessante isso daqui. Vocês lembram de Eva? E vocês lembram que Eva tomou do fruto, o comeu, levou para Adão. A minha pergunta é a seguinte. Como Eva se sentiu depois de comer o fruto? Bem ou mal? Se sentiu mal? Por que eu fiz isso? Ou se sentiu feliz e muito bem? Quer ver só? Eva disse a Adão que havia comido do fruto e em vez de experimentar qualquer sensação de morte, sentia uma agradável e exaltadora influência. Via tristeza sobrevir ao rosto de Adão. Mostrou-se atônito e alarmado. Disse a Eva que estava bem certo tratar-se do inimigo contra quem havia sido advertidos. Olha que texto interessante aqui. Olha duas informações básicas e claras. Eva sentiu, mas Adão sabia, entendeu. O que quer dizer isso? Irmãos, não importa como eu me senti.
Se o culto não cumpre os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, ele não aceita. Não importando se eu me sentir bem. Porque os sentimentos não podem ser critério para definir se algo é ou não aceitável ao Senhor. Deus requer de nós o assim, diz o Senhor. Porque Eva comeu o fruto proibido, Deus falou, não coma, e se sentiu bem. Sentiu. Mas Adão entendeu. Continua o texto dizendo assim, Eva, ela assegurou-lhe que não estava sentindo nenhum mau efeito, mas ao contrário, uma influência muito agradável, e insistiu com ele para que comesse. Adão o quê? Está vendo a diferença aqui de novo? Adão compreendeu, Eva sentiu. Adão compreendeu muito bem que sua companheira transgredira a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Eva razoou que a serpente dissera que certamente não morreriam e que suas palavras tinham que ser verdadeiras. Por quê? Pois não sentia qualquer sinal do desagrado de Deus, mas uma agradável influência como imaginava que os anjos sentiam. Eva não apenas se sentiu bem, mas com base no seu sentimento, ela disse a Adão, Adão, é bem provável que o que a serpente falou é verdade. Como é que você sabe, Eva? Olha a palavra. Como é que você sabe que é verdade o que a serpente falou? Porque eu estou me sentindo bem. Isso é falso reavivamento. O verdadeiro reavivamento tem como base e fundamento a oração. E o assim diz o Senhor, e não aquilo que as pessoas sentem. Obviamente que por meio do trabalho do Espírito Santo em nossa vida, nós começamos a sentir cada vez mais prazer no assim diz o Senhor, nas coisas que Deus gosta. Agora veja, irmãos, não são teus sentimentos, tuas emoções que te tornam filho de Deus, mas sim o fazer a vontade de Deus. Satanás leva o povo a pensar que por terem sentido um êxtase de sentimento, estão convertidos. Sua vida, porém, não experimenta mudança. Seus atos são os mesmos de antes. Sua vivência não vai além dos sentimentos. Como eu disse, não é pecado o sentimento. Não é pecado se sentir bem. Mas junto com o sentir bem, tem que estar o assim diz o Senhor. Está de acordo com assim diz o Senhor? Ok? A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Se eu sair de um culto extremamente incomodado e aborrecido, aquele culto pode ter sido uma bênção? Sim ou não? Sim. Sabe o que pode ter significado? O Espírito Santo me incomodando. Provocou mudança. Olha uma coisa interessante que meu pai sempre me disse. Filho, quando o Espírito Santo age, ninguém fica indiferente. Se a igreja inteira rejeitou a mensagem, se a igreja inteira ficou revoltada com a mensagem, o Espírito Santo falou. Porque quando o Espírito Santo age, ou você se opõe, ou você aceita. Então, se eu sair incomodado, pode ter sido uma bênção, porque é o Espírito Santo falando comigo. Filho, acorde, eu quero salvar você. Em contrapartida, pode ter um culto que eu saio muito feliz, muito alegre, e não ter sido uma bênção? Pode. Um culto que me manteve na mesma condição, sem atentar para o tempo que estamos vivendo. Temos que prestar muita atenção nisso, irmãos, porque muitas pessoas vão perder a salvação por nossa culpa. Não importa quais sejam os êxtases dos sentimentos religiosos, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Não importa se foi legal, se foi gostoso, se me agradou, se não está de acordo com a lei de Deus, se não está de acordo com os princípios da palavra e do Espírito de profecia, Deus não aceita e não permite
que Cristo habite em nós. Evidentemente, cada um será julgado pelo quê? Pela luz que recebeu, ok? Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Estamos ainda dentro de um contexto do falso reavivamento. A irmã White continua dizendo assim: aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos do nosso tempo. Aonde? Baixar na igreja a norma da piedade. E ela diz mais: uma das razões para não haver mais fervor religioso, reavivamento, é porque a mente está ocupada com coisas sem importância e não há tempo para meditar, pesquisar a Bíblia, orar. Então, onde está o problema quando não há avivamento? Não está havendo estudo individual da palavra, não está havendo oração individual e as normas estão sendo baixadas. Falso reavivamento, sem Bíblia, sem oração, sem normas. Vivifica-me, disse o salmista, segundo a tua palavra. Todo reavivamento, irmãos, passa pela palavra e pela oração. Não tem como acontecer sem isso. Porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer.